Faro. Jornal das Duas com José Rafael Lopes e José. Está reaberta a A2 no sentido de Lisboa-Algarve, depois de um incêndio numa viatura ter obrigado ao corte da autoestrada ao quilómetro 164. Neste momento o trânsito faz pela via mais à esquerda, é o que diz a Rádio Observadora Proteção Civil. Já o fogo que se alastrou uma zona de mato foi, entretanto, extinto, é o que diz o portal de ocorrências da Proteção Civil. A fonte do Comando Subregional de Emergências e Proteção Civil do Baixo Alentejo diz também à Rádio Observador que não há vítimas na sequência desta ocorrência, um incêndio numa viatura. No local estão cerca de 30 operacionais dos quartéis de bombeiros de Ourique, Castro Verde, Aljustrel e Alvalade. São apoiados por 6 viaturas. No local esteve também um meio aéreo. A saúde foi uma das áreas mais reforçadas nas revisões do Plano de Recuperação e Resiliência. O setor vai receber mais 630 milhões de euros. Segundo o Governo, esse valor já tem destino, vai servir para requalificar unidades, modernizar o SNS e adquirir 4 helicópteros para emergência médica. As alterações do PRR nesta área visaram melhorar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e responder à necessidade de execução até 31 de agosto de 2026, data em que as metas e marcas do plano têm de estar concluídas. Para a Ministra da Saúde, este reforço no PRR para a área da saúde representa um investimento muito significativo na capacidade e na modernização do Serviço Nacional de Saúde. Em comunicado, Ana Paula Martins diz que o Executivo está a canalizar estes recursos para projetos concretos que têm impacto direto na qualidade dos cuidados prestados à população. Ainda na saúde, em alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mais de 60% das primeiras consultas de especialidade foram realizadas fora do tempo adequado. Entre janeiro e maio deste ano, cerca de metade do total de primeiras consultas de especialidade no SNS foram realizadas fora dos tempos máximos de resposta garantidos. É o que se pode retirar dos dados consultados pelo Observador. Ainda assim, os números apresentam, Carlos Pedro, uma ligeira melhoria em relação ao mesmo período do ano passado, mas há um hospital em que 70% das consultas não são realizadas no tempo recomendado. Neste caso, a OLS do TAM Guiçosa, que abarca os hospitais de Penafiel e Amarante. Entre janeiro e maio deste ano, mais de 73% das consultas nestes hospitais foram realizadas fora dos prazos máximos. Em Matosinhos, a percentagem baixa para os 67%. Já no centro, em Leiria, a OLS da região não teve os tempos máximos de resposta cumpridos em 65% das primeiras consultas. Para fechar o top 5, resta-nos ainda a OLS do Médio Tejo, também com 65%, e a OLS do Oeste com 64%. Entre as justificações mais utilizadas por estes hospitais, contactados pelo Observador, está a falta de médicos. O Observador contactou também a OLS do TAM Guiçosa, que não quis responder às perguntas, mas o OLS do Médio Tejo acrescenta outro motivo para este aumento. Neste caso, o crescimento dos pedidos de consultas. O Observador comprova que estes pedidos cresceram na casa dos 9% no primeiro semestre deste ano. Há ainda outro dado realçado pela ULS do Médio Tejo, os cancelamentos provocados pelas intempéries do início deste ano. Dizer ainda que em Matosinhos a ULS já tem em andamento medidas para mudar o cenário, tais como consultas em períodos adicionais e também aos sábados. Um trabalho do jornalista Carlos Pedro a dar conta dos atrasos nas consultas em Portugal. Na véspera da rentrée social-democrata, alguns membros do governo defrontaram a Conselhia do Algarve num jogo de futebol. A equipa do governo era composta por figuras do partido, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e também o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, e ainda o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acompanhados pelos filhos. Luís Montenegro foi a jogo, utilizou a braçadeira de capitão e, apesar de não estar de férias, sublinha que o governo está a conseguir conciliar momentos de descanso com a atividade governativa. Estamos a fazer aquilo que sempre quisemos fazer, que é conciliar os momentos que permitem algum descanso com a atividade governativa e partidária, neste caso partidária. Estamos aqui sobretudo para evocar os 50 anos da Festa do Pontal, que é um evento com muito significado político para o PSD do Algarve e que é também a oportunidade de juntar os simpatizantes, militantes e todos os portugueses que sentem apelo por olhar para a mensagem política do PSD, numa altura onde uma grande maioria está aqui nesta região.
Luís Montenegro, ao intervalo deste encontro, que contou com vários membros do governo sobre os 50 anos da Festa do Pontal, a rentrée política do PSD. O Primeiro-Ministro diz que em cima da mesa vai estar o Algarve num evento que é importante para o partido. Falaremos do Algarve e falaremos do país numa festa que é uma festa popular, aberta, que nós nos últimos anos também fomos modificando precisamente no sentido de a tornar acessível a toda a gente. Não há entradas, as pessoas que quiserem juntam-se. É um contacto direto com os portugueses, mas obviamente também com as estruturas partidárias. É um momento partidário e, portanto, é nesse prisma que nós faremos a nossa avaliação. Luís Montenegro, que vestiu camisola 10, foi capitão de equipa da equipa do PSD. Aqui um registro da SIC Notícias. E um dos portugueses que estava desaparecido depois de um naufrágio na Croácia foi encontrado sem vida. Um helicóptero da polícia terá encontrado esta manhã o corpo. Estavam 4 portugueses a bordo do barco insuflável a remos que naufragou por causa de uma tempestade na Croácia. 2 foram resgatados com vida. Aliás, as buscas pelo outro português continuam. A Rádio Observador, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, diz que o corpo encontrado ontem, que até se pensou que poderia ser um dos portugueses desaparecidos, ainda não foi identificado pelas autoridades croatas. Na atualidade internacional, Teherão volta a desmentir Donald Trump e fala de mais um erro de cálculo do presidente dos Estados Unidos ao anunciar a reabertura do Estreito de Hormuz. Donald Trump disse que são os Estados Unidos que têm controle do Estreito de Hormuz. Teherão nega a versão do presidente norte-americano e diz que são as forças iranianas que controlam a passagem. Nas redes sociais, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão acusa Donald Trump de ter cometido um novo erro de cálculo e de estar a dar informações falsas. O chefe da diplomacia iraniana deixa ainda um aviso a Washington: pior do que notícias falsas, diz Abbas Araghchi, é informação falsa. Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky pede que os Estados Unidos vendam à Ucrânia mais mísseis Patriot. Um pedido que surge face à diminuição da quantidade de interceptores de mísseis balísticos na Ucrânia. Em entrevista à CNN, o presidente ucraniano pede que os norte-americanos vendam entre 5% a 10% dos mísseis. Isto porque, segundo Zelensky, 1/10 das reservas atuais dos Estados Unidos seriam suficientes para impedir todos os ataques de mísseis balísticos vindos da Rússia. O presidente ucraniano explica ainda que este ano Kiev está com dificuldades em assegurar interceptores em relação ao ano passado. No desporto, o Sporting joga amanhã com o Vitória para o campeonato. Rui Borges confirma que Luís Soares está convocado. O jogo está marcado para as 8h15 da noite. É o primeiro em Alvalade para a equipa leonina nesta edição do campeonato. A semana do Sporting ficou marcada pela polémica em torno de Luís Soares, devido a alegados conflitos dentro do balneário. Em conferência de imprensa, Rui Borges desvaloriza, diz que o internacional colombiano está convocado e reforça ao treinador do Sporting que qualquer atleta que não treine bem não vai a jogo. O jogador do Sporting está a treinar desde o dia que nós dissemos que ele tinha que treinar. Treina bem, vai a jogo; não treina bem, não vai a jogo. Não houve qualquer episódio. Está convocado para amanhã, treinou bem. Em relação ao jogo, aquilo que é o Estrela, não empatámos por o Luís, empatámos por tudo, todos. Não há aqui um só culpado. O maior culpado será sempre o treinador e eu assumirei sempre essas culpas, sem qualquer problema. E com toda a humildade, não há problema nenhum. Rui Borges, em conferência de imprensa, que deixa ainda um aviso sobre a qualidade do Vitória. Uma equipa que perdeu, é certo, na primeira jornada, mas já foi a equipa que mais rematou, a equipa que mais cruzamentos fez sobre a área. É uma equipa jovem, mas uma equipa muito competitiva, um bom treinador, um treinador novo, um treinador que as suas equipas são muito bem organizadas em termos defensivos. Se calhar noutros momentos eram equipas de mais de transição. Acredito que amanhã aqui ou ali também o Vitória possa ser, mas é uma equipa que, por tudo que é o seu passado, que é a sua existência, é um clube que vai querer dividir o jogo. Rui Borges, em conferência de imprensa, o jogo em Alvalade está marcado para amanhã às 8h15 da noite. E tem relato e comentário aqui na Rádio Observador. Mas para já, José, vamos a outras notícias em destaque. Mais de 35 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos portugueses na primeira metade deste ano. É uma subida de 2,5% em relação ao ano passado. Nos primeiros 6 meses do ano, o aeroporto de Lisboa movimentou mais de 17 milhões de pessoas. Segue-se o aeroporto do Porto, com 8 milhões e meio de passageiros. Já Faro movimentou quase 5 milhões de pessoas.
Paulo Moacho considera que Luís Neves tem mostrado ser um bom ministro e pede cautela na abordagem às polémicas. O deputado do LIVRE quer aguardar pela conclusão da auditoria à Polícia Judiciária e alerta que o mecanismo da Comissão Parlamentar de Inquérito está a ser banalizado. Paulo Moacho reconhece que há muitas dúvidas em torno do mandato de Luís Neves como diretor nacional da PJ e considera que o mais sensato é esperar pela auditoria interna denunciada pela Ministra da Justiça. A Polícia Judiciária teve ontem em Albufeira mais 2 suspeitos de fazerem parte de uma rede de tráfico de droga. Em comunicado, a PJ explica que os 2 homens, um de 22, outro de 41 anos, foram detidos no âmbito da Operação Duas Caras. A investigação já levou à detenção de outros 2 homens. Na passada sexta-feira, em Lagos, a PJ apreendeu ainda mais de 5 quilos de drogas sintéticas e uma arma de fogo. Este programa tem o apoio de BetClick.